Isso. Hoje nossa aula será de matemática. Quem gosta de matemática aí? Não vale dizer que não, viu? Ótimo. Olhe, procurem, né, como o nosso combinado de todos os dias, o nosso local tranquilo, sossegado, sem barulho, sem agitação aí na casa de vocês. Encontraram? Bacana. Agora, vamos iniciar nossa aula. Pegando o nosso livro de matemática, nosso caderno, o lapisinho e nossa borracha, certo? Pegaram? Ótimo. Nossa aula hoje de matemática, como eu já falei, será compreender problemas. Aí vocês podem dizer, problemas, professora? Isso. Quem é que não tem problemas? Todo mundo tem. Mas todos os problemas têm soluções. Mas, olha o mas, na matemática, alguns problemas nós não iremos conseguir encontrar as soluções. Estão preparados para descobrirmos o porquê nós não iremos conseguir resolvê-los? Então vamos aqui comigo. Abram aí no livro de vocês, na página 144. Abriram? Bacana! Vamos lá. Tem assim: compreender problemas. Para resolver, leia atentamente o enunciado dos problemas antes de resolvê-los. Eu posso resolver algum problema sem ler? Não, né? Claro. Então vamos lá comigo? No primeiro problema tem assim: Valdeci é caminhoneiro. Ele trabalha 7 dias e depois tem 4 dias de descanso. No dia 27 de junho, ele iniciou seu descanso de 4 dias e voltou a trabalhar no dia 1º de julho. Qual é o salário mensal de Valdeci? Meus amores, olhem, ele me falou sobre que Valdeci trabalha 7 dias, depois tem mais 4 dias de descanso, ele trabalha 7, descansa 4. E aí que no dia 27 de junho ele retornou, descansou, depois voltou no dia 1º de julho. Mas em qual momento ele falou em relação ao salário de Valdeci? Ele em algum momento aqui, no enunciado, ele me disse quanto Valdeci ganhava? Não. Então, como é que eu irei conseguir responder, resolver? Como é que eu vou imaginar quanto Valdeci ganha? Não tenho como. Se ele tivesse me perguntado quantos dias Valdeci tinha trabalhado em junho e quantos dias tinha folgado e voltado em julho, eu poderia até tentar responder. E conseguiria, se ele me fizesse a pergunta adequada em relação aos dias de folga, quantos dias ele trabalhou no mês de junho, quantos dias ele folgou. Mas em relação ao salário, eu não tenho como responder. Não vai ser possível, porque no enunciado do problema, em nenhum momento foi tocado no valor que Valdeci recebia. Entenderam? Porque nem todos os problemas matemáticos nós iremos conseguir responder por causa disso. Porque sempre, caso nós não consiga responder, é porque ele está faltando alguma coisa no enunciado, alguma informação, que nesse caso aqui desse primeiro problema foi o valor do salário de Valdeci, certo? Então, qual seria a minha resposta? Não é possível resolver, não é possível calcular, certo? Entenderam? Vamos aqui para o segundo. No segundo problema tem assim: observe o gráfico abaixo, que mostra as temperaturas mínima, né, e máxima de alguns dias do mês de janeiro de 2018 na cidade onde Ana mora. Ótimo, tá lindo. Estou vendo aí as temperaturas, né, em janeiro, que do dia 10 ao dia 14 teve mínima de 20, máxima de 30, no dia 11 mínima 24, máxima 29, 12, 23 mínima, máxima 28. Como é que eu estou descobrindo isso? Olhando as cores do gráfico. O quadradinho azul indica a mínima, o quadradinho laranja indica a máxima. Então, até aí está ótimo.
Estou trabalhando, vendo o meu gráfico, tal. Só que a pergunta que ele me faz é: em qual dia Ana foi nadar? Meus amores, nesse gráfico aqui, no enunciado do gráfico, ao observarmos o gráfico, ele falou em alguma coisa de Ana nadar? Que Ana estava nadando? Não, ele só está me falando da temperatura do mês de janeiro de 2018, aonde Ana mora. Se ele tivesse me perguntado qual foi entre o dia 10 e 14 a maior temperatura e qual foi a menor temperatura mínima entre o dia 10 e 14 de janeiro, qual foi a máxima entre o dia 10 e 14 de janeiro de 2018, eu iria conseguir responder. Mas em relação em qual dia Ana foi nadar, eu não sei. Ele não me falou. O enunciado em nenhum momento me disse. Então, como é que eu vou responder? Não tenho como. Por isso, a minha resposta será o quê? Não é possível responder. Eu não sei. Não tenho bola de cristal para saber qual foi o dia que Ana foi nadar. Não é isso? Então, eu quero que vocês se atentem a isso. Que para que a gente possa responder, resolver um problema, nós temos que ler o enunciado bem calmo e depois ver qual é a pergunta que ele está fazendo para ver se tem aquela pergunta dentro do enunciado, que foi o que ele me fez. Em nenhum momento aqui no enunciado fala do quando Ana foi nadar. Certo? Estão vendo como é fácil? É só ter calma e prestar bastante atenção. Vamos lá continuar? Já no terceiro problema, diz assim: Mariana cortou 10 pedaços de barbante de diferentes tamanhos, com um auxílio de uma régua e tesoura. Até aí, ótimo. O primeiro pedaço tinha 10 centímetros de comprimento, o segundo tinha 5 centímetros a mais. Se o primeiro tinha 10, né? O primeiro tinha 10, até aí eu estou sabendo, 10 centímetros. Lembram, né, das siglas? Isso. O segundo tinha 5 a mais. Se tinha 5 a mais do que o primeiro, tinha 15. E aí ele faz. E o mais do que o primeiro. O terceiro tinha 5 centímetros a mais do que o segundo. Então, se o terceiro tinha 5 centímetros a mais do que o segundo, ele teria quanto? Isso, 20 centímetros. Até aí, tudo bem. Aí, ele diz, e assim por diante. Aí, ele me faz a pergunta do enunciado. Ah, professora, esse daí vamos conseguir, né? Resolver? Só que qual é a pergunta que ele me faz no enunciado? Quantos reais Mariana pagou por esses pedaços de barbante? Meus amores, qual o momento desse enunciado aqui que nós lemos? Aqui no problema 3, que ele falou sobre valor. Que ele disse que no primeiro ela pagou X, ou no segundo, ou no terceiro. Qual? Em nenhum momento ele tocou no valor que Mariana pagou. Ele só falou a quantidade, que o primeiro pedaço tinha 10 centímetros, o segundo tinha 5 a mais, que ficou 15, o terceiro tinha 5 a mais do que o segundo, que ficou 20, mas ele não me falou quanto custava nenhum pedaço. Ele não me disse nem quanto custava o primeiro, nem quanto custava o segundo, nem quanto menos custou o terceiro. Então, eu não tenho como responder. Ah, professora, e eu teria como responder se ele tivesse perguntado como? Dessa maneira. Quanto é que ficou o segundo pedaço? Eu saberia dizer 15 centímetros, porque foi 5 a mais do que o primeiro. Se ele me perguntasse, e o terceiro pedaço? Tem quantos centímetros a mais do que o primeiro? Eu poderia responder, porque eu sei quanto é o valor do terceiro, que é 20 centímetros. Quanto tem a mais do que o primeiro? Eu iria dizer 10 centímetros. Não é isso que o terceiro tem 10 a mais
do que o primeiro. Mas não foi essa a pergunta que ele me fez. Ela me fez, né? No enunciado ele me pergunta quantos reais em dinheiro Mariana pagou por esses pedaços. Não sei. Então qual será a minha resposta? Não é possível calcular. Eu não tenho como calcular se eu não tenho os meus dados corretamente. Certo? Então, gostaram da aula de compreender problemas? Que para poder resolvê-los, eu tenho que ler calmamente o enunciado, entendeu? Para que eu possa responder, porque terá problemas que eu não terei como responder, porque está faltando alguma informação. Certo assim, meus amores? Mas nossa aula não termina por aqui. Olha, que bacana! Vem aqui essa atividade para que vocês possam mexer com a cabecinha de vocês. Não sei qual desses dois problemas aqui terá solução. Eu sei que um tem e o outro não, certo? Então, para vocês descobrirem, vocês irão copiar ele bem bonito no caderno de vocês, irão ler pausadamente, olhando todas as informações do enunciado, para só assim descobrir se ele pode ou não ser resolvido, certo? Na primeira questão, tem na letra A: no sítio de Paulo há 5 vacas, 3 cavalos e algumas galinhas. Quantos animais há ao todo nesse sítio? Vocês vão procurar citar todas as informações para poder resolver o meu problema. Quando vocês encontrarem a resposta, irão colocar aqui, certo? Na letra B, um pacote de balas contém 14 unidades. 14 unidades. Quantas balas existem 5 pacotes iguais a este? Então, vocês irão aí pensar, ver se tem todas as informações e irão responder. Certo assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado de compreender problemas e tire aquela foto maravilhosa quando vocês copiarem e vir para a professora de vocês. Certo assim? Então, beijos e até a próxima aula.